Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. 2 caminhões e 10 carros se envolveram em um acidente na BR-381 que deixou 6 feridos. Outro ônibus foi alvo de criminosos na Grande BH. O número de ataques subiu para 67. Prefeitura de BH fecha novo acordo com a maternidade Sofia Feldman, que pode reduzir a crise financeira. A Santa Casa também enfrenta crise, mais de 100 leitos estão vazios. E o Hospital Mário Pena recorre à força do futebol para angariar novas doações. Tiros disparados dentro do pronto-socorro João 23 estão levando medo e risco aos funcionários e pacientes. E a polêmica da semana na Prefeitura de BH é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. Vereadores pedem que Alexandre Calil explique todos os voos fretados desde o início do mandato. E no futebol, América, Atlético e Cruzeiro fazem hoje as últimas partidas antes da Copa. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um acidente deixou 6 feridos na manhã de hoje na rodovia Fernão Dias, em Betim, na região metropolitana. 2 caminhões e 10 carros se envolveram na batida. Nós vamos agora direto para a nossa redação, onde está a repórter Luciana Viana, que tem mais detalhes para nós sobre esse acidente. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. O acidente foi por volta das 10h30 da manhã, na altura do quilômetro 492, sentido São Paulo. Está ali no conhecido entorno de Betim. Um caminhão estava parado no acostamento em decorrência de um acidente ocorrido um pouco antes. Um segundo caminhão carregado com cebolas tentou ali diminuir a velocidade, mas terminou aí, perdendo o controle da direção e atingindo outros 10 veículos que passavam ali, naquele local, naquele momento. 6 pessoas feridas, uma teve que ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, teve a porta do carro cortada, ela ficou presa às ferragens e foi levada para o Hospital Municipal de Betim. Então, nesse saldo aí, 2 caminhões, 10 veículos e 6 pessoas feridas. Vinácia. Luciana, continue conectada com a gente aqui no estúdio, porque eu te chamo daqui a pouquinho para a gente conversar sobre outro assunto, tá bom? E agora a gente fala para você de mais um acidente que deixou um homem ferido na manhã de hoje. E essa situação aconteceu ali na Avenida Tereza Cristina, na região oeste da capital. A batida foi neste trecho da Avenida Tereza Cristina. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o acidente aconteceu por um descuido do motorista que dirigia o caminhão de concreto que seguia no canto da avenida. De acordo com a Polícia Militar, aquele caminhão que transporta concreto seguia normalmente aqui pela faixa da direita, quando viu esta carreta que estava estacionada aqui. Apesar de estar em local regular, o veículo é um pouco mais largo que o normal e ocupou um pedaço dessa faixa, que acabou ocasionando o acidente. Nossa equipe conversou com o motorista do caminhão. Ele, que não teve ferimentos, tentou explicar o que aconteceu. O sol colidiu, o para-brisa meio embaçado, e eu dentro da minha acompanhando a faixa, e esse caminhão passando a faixa para lá. Aí é onde eu colidi. O ajudante, que estava do lado direito da cabine, foi identificado como João Ferreira da Costa, de 18 anos. Ele chegou a ficar preso nas ferragens e foi socorrido pelos bombeiros. O rapaz foi levado inconsciente e com graves ferimentos nas pernas para o Hospital João 23. E agora a gente volta a falar com a repórter Luciana Viana, que traz informações sobre mais um ataque a ônibus que ocorreu aqui na Grande BH. Luciana, de novo a cidade de Vespasiano, né? Exatamente, Vinácia. Dessa vez no bairro Novo Horizonte. 4 suspeitos dentro do ônibus, outros 2 adolescentes do lado de fora com galões de gasolina. Eles ordenaram que passageiros e motorista descessem do veículo e então atearam fogo no coletivo. Um bilhete foi deixado com o motorista e esse bilhete teria sido escrito supostamente por um detento da penitenciária de São Joaquim de Bicas, pedindo melhorias lá no presídio e também ameaçando agentes. A polícia também está investigando esse caso, né? Polícia Federal, Polícia Militar e também Polícia Civil. Já são 67 ônibus incendiados em Minas Gerais desde o último dia 3 de junho até agora. Tá certo, obrigada pelas informações, a gente segue acompanhando, né? Bom, gente, hoje foi fechado um acordo que poderá dar um fôlego às finanças da maternidade Sofia Feldman, que convive com um déficit financeiro mensal de R$1,5 milhão. Em reunião com a diretoria do hospital, a Prefeitura de BH se comprometeu a repassar mais recursos e a atuar junto ao Ministério da Saúde para que as verbas cheguem mais rapidamente.
O diretor técnico administrativo do Hospital Sofia Feldman ficou satisfeito com o acordo fechado hoje. Esse contrato prevê não só da Prefeitura de Belo Horizonte, que segundo a fala do prefeito, do ROT da Prefeitura, mais recursos, como também é fundamental o compromisso dele junto ao Ministério da Saúde para os recursos que virão através da CIB, Comissão Intergestora Bipartite. Ele se comprometeu pessoalmente a correr atrás desses recursos. Os valores que serão repassados ao Hospital Sofia Feldman pela Prefeitura de Belo Horizonte ainda não foram fechados, o que deve acontecer na próxima semana. Nós estamos elaborando um novo plano operativo anual em que recursos adicionais serão aportados no hospital para ajudar o hospital na sua luta de diminuir o déficit mensal que ele apresenta. As nossas equipes técnicas estão trabalhando em cima disso. Eu acredito que, como o doutor Ivo já adiantou, semana que vem esse valor já esteja definido. O déficit do hospital é atualmente de R$1,5 milhão por mês. A verba da prefeitura não deve cobrir toda essa demanda, mas é suficiente para não diminuir os atendimentos. O déficit Sofia não é de hoje e que ele é fruto de um subfinanciamento. Realmente, Sofia recebe menos pelo tanto de partos, pelo tanto de atendimentos, pelo tanto de leitos, pelo tanto de internações que faz. Então, o compromisso do prefeito, o compromisso da gestão do Sofia, o compromisso nosso enquanto representantes da sociedade, dos movimentos, dos conselhos, é de lutar para que continue atendendo as mulheres e os seus filhos. Esse é o grande avanço da reunião de hoje. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 22 de junho, porque um número maior de pessoas, menor que o esperado, compareceu aí aos postos de saúde. Em Minas, até agora, 84,95% das pessoas do grupo prioritário foram vacinadas. Isso corresponde a quase 5 milhões de doses aplicadas. A partir do dia 25 de junho, caso haja disponibilidade de vacinas nos municípios, a campanha poderá ser ampliada para além desse grupo prioritário. E falamos de mais uma crise em outro hospital aqui da capital. Agora na Santa Casa, a situação está cada vez mais grave por lá. A direção do hospital afirma que o governo de Minas vai deixar de repassar cerca de R$8 milhões. O maior hospital filantrópico do estado diz que está conseguindo manter os atendimentos, mas que já cortou a contratação de alguns serviços e que está deixando de renovar os equipamentos. São mais de 36 mil internações mensais e hoje há 126 leitos vazios por falta de verba. Com quase 35 semanas de gestação, a Tâmara precisou ser internada às pressas. O motivo? Diabetes gestacional. Dentro do que eu preciso. Estou recebendo todo o auxílio necessário. O dia a dia é tranquilo. Toda hora que eu preciso de um médico, ele está à disposição para me atender. Isso é importante para mim. Na Santa Casa de BH, há 8 dias, ela garante que tem corrido tudo bem. Pelo menos por enquanto. É que o maior hospital de Minas Gerais em número de leitos de internação de UTI adulto, pediátrico e neonatal tem tido muita dificuldade para equilibrar as contas. A irregularidade nos repasses do governo de Minas Gerais faz com que a dívida com o hospital já ultrapasse 36 milhões de reais. É que, além disso, a Santa Casa de Belo Horizonte foi comunicada oficialmente que mais de 8 milhões de reais referentes a convênios não serão pagos pelo governo, já que o Estado declara calamidade financeira. Desde dezembro de 2015, nós não recebemos recursos do Estado. E, recentemente, o Estado cancelou 2 convênios no valor de 8 milhões, que seriam para custear serviços de maternidade e de cirurgia cardiovascular pediátrica. Nós estamos com muitas dificuldades porque temos que recorrer a bancos, pagando juros e atrasos com fornecedores, ocasionando um aumento no preço de compra de medicamentos essenciais para o tratamento das pessoas que aqui nos procuram. O montante que não será pago pelo governo seria destinado ao atendimento de gestantes, recém-nascidos e crianças com problemas cardíacos que dependem do SUS. Dos 1.086 leitos destinados exclusivamente aos usuários do Sistema Único de Saúde, 126 já estão fechados por falta de verba. O custo do leito da Santa Casa é o menor da capital mineira, cerca de R$23 mil. Ainda assim, há um grande déficit mensal. 36.500 internações são realizadas todo mês. Nós estamos deixando de repor equipamentos necessários que tiveram sua vida útil extinta. Então, nós estamos com equipamentos velhos e alguns já sucateados e operando. E de imediato também, nós
cancelamos alguns serviços, algumas coisas que nós não temos condição, tem que ter medicamento aqui, tem que ter dinheiro para pagar médico. Então, assim, a situação está agudizando, está ficando difícil, e se não for tomada nenhuma providência nos próximos meses, aí, seguramente uma parte desse atendimento será prejudicado. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde disse que somente a terceira parcela do programa PROHOSP de 2017 está atrasada. O repasse referente ao programa Rede Cegonha também não foi feito. Os pagamentos do programa Triagem Auditiva Neonatal ainda não foram feitos nem para o ano passado nem para este ano. Os atrasos somam cerca de 6,5 milhões de reais. A Secretaria de Estado de Saúde justifica os atrasos por causa do déficit financeiro que Minas vem enfrentando desde 2016, quando o Estado decretou calamidade financeira. Futebol e solidariedade. Aproveitando o clima em torno da Copa do Mundo, o Hospital Mário Pena, que é outro que está em dificuldades, lançou uma campanha de doações com o apoio dos times da capital. A campanha reúne os 3 grandes clubes mineiros com o objetivo de aumentar o número de doadores. Intitulado Torcida Mário Pena, o projeto contou com a participação voluntária de jogadores das 3 equipes: Leonardo Silva, do Atlético, João Ricardo, do América e Henrique, do Cruzeiro. Captar novos doadores para que nós possamos, com esses recursos, é o que tem mantido realmente o funcionamento dos nossos hospitais, são essas doações. O Instituto, que é composto pelos hospitais Mário Pena e Luxemburgo e pela Casa de Apoio Beatriz Ferraz, conta atualmente com 230 mil doadores. Flávia é funcionária aqui há 17 anos e há 10 promove um aniversário solidário para ajudar a instituição. Eu reúno, os amigos, os familiares e ao invés das pessoas levarem um presente para mim, eu estipulo algum donativo, que eu canalizo aqui para a instituição. Para mim, o sentido da vida é a gente poder ajudar as pessoas. O Instituto Mário Pena atende hoje pacientes de 760 cidades mineiras. São tratamentos, consultas, exames e cirurgias, boa parte delas voltadas para pacientes com câncer. Os tratamentos são caros e, por isso, há necessidade de muitos recursos. Uma parte dos gastos é coberta pelo SUS, mas isso não é suficiente, por isso a necessidade de campanhas como esta. O dinheiro arrecadado ajuda pessoas como a Carmen, que há 1 ano está em tratamento aqui. Depois que eu me ver curada, eu posso ser voluntária nesse hospital, trabalhar sem querer nada, nem um centavo em troca, apenas o meu sorriso. O Instituto é responsável por tratar 70% dos novos casos de câncer em Belo Horizonte e região metropolitana. Por isso, a preocupação em manter os serviços. Esse paciente é tratado com muito carinho, com muito amor. Então, quanto mais doações tiverem, melhor o atendimento ao hospital. Com a campanha, a instituição pretende aumentar os recursos que atualmente correspondem a 1/3 da receita. Ser doador é vir a participar da Torcida Mário Pena. E ela pode ser feita através do telefone 0800 039 1441 e também pelo site doemaripena.org.br. Vamos nos aliar ao Atlético, ao América e ao Cruzeiro dessa campanha em prol da luta contra o câncer. Tá, e a saúde é sempre uma grande causa, né? Outro destaque de hoje, gente, tiros disparados de forma acidental dentro do pronto-socorro João 23 estão levando medo e risco aos funcionários e pacientes. Segundo relatos da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais, os agentes penitenciários que acompanham detentos em tratamento estavam fazendo a troca das armas no lugar errado. Assim como em qualquer hospital, quando um detento precisa ficar no ambulatório ou internado, no João 23, agentes penitenciários se revezam na escolta. E é o momento da troca de agentes que vem assustando funcionários e pacientes de um dos hospitais de maior complexidade do estado. Sem se identificar, uma funcionária enviou um áudio para o jornalismo da Band explicando como os agentes fazem essa troca. Eu estava ali sentada no João, naquela parte que a gente aguarda a entrega dos resultados de exame de imagem, com a mãe e com a criança. Aí eles sentaram do nosso lado. Aí eles estavam passando o plantão deles. Aí eles pegaram e começaram a manusear a arma. Aí a criança ficou assim, sabe, olhando, assim, observando. Aí a mãe falou assim, vamos levantar daqui? O que eu percebi foi isso, que quando eles vão render o plantão,
Eles fuçam lá, eu não sei como é que fala, não sei como é que fala assim, né? Mexe na arma, abre ela toda lá e tal, tira as balas, põe as balas, fuça o trem todo pra poder passar pro outro. Assim, no meio do corredor lá. Então, assim, pra você ver o tamanho do risco, né, que a gente corre. Neste vídeo, feito por um outro funcionário do hospital, é possível ver as perfurações feitas pelas balas perdidas. Em um dos casos, o tiro acidental acertou esta maca que estava no corredor. O presidente do Sindicato dos Funcionários fala do risco. Desde a primeira vez que ocorreu, eu já havia esse crime de insegurança. A bala passou próxima à funcionária e, em função do barulho do tiro, ela teve uma lesão no ouvido direito. E com isso causou um trauma em todos os funcionários do setor, porque viram que dessa vez foi muito arriscado e que quase que houve, né, uma fatalidade com uma das funcionárias. Só nos últimos 2 meses foram registrados 3 casos de disparos no momento da troca. Uma das marcas ainda está no ambulatório e as outras 2 no centro de terapia intensiva. O último disparo acidental ocorreu há menos de uma semana no CTI aqui do Hospital João 23. A assessoria da FEMIG se limitou a dizer apenas que possui um local adequado para a troca de armas entre os agentes. Apesar do apelo da direção, não estava sendo seguido pelos agentes, né? Depois desse terceiro episódio, né, e em função de toda a repercussão, tivemos, né, notícia que agora tem o local novamente, né, instalado lá no térreo, né, um espaço definido como próprio para eles, e esperamos, né, que isso seja seguido, que enquanto procedimento técnico normal, né, de um agente de segurança, ele utilize também um espaço mais seguro para fazer esse manuseio das armas. A SEAP, Secretaria de Estado de Administração Prisional, afirmou que está apurando se houve erros de procedimento por parte dos agentes. E a Polícia Civil afirmou que um inquérito já foi instaurado para apurar os fatos. O motorista que atropelou 5 pessoas ontem na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, já está preso. Segundo a PM, as imagens das câmeras de segurança ajudaram os militares a reconhecer Tiago da Silva Ferreira, de 33 anos, que foi capturado andando a pé pela BR-381. O suspeito confessou ter atropelado a vítima por ciúmes, por ele ser o atual namorado de sua ex-companheira, e disse que a intenção era mesmo matar. Um homem foi condenado a pagar R$30 mil de indenização por danos morais à ex-namorada por ter divulgado um vídeo íntimo dela nas redes sociais sem autorização. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no dia 7 de maio, mas só foi divulgada agora porque o processo estava sob sigilo. O ex-namorado teve a ajuda de um colega de trabalho da vítima, que também terá que indenizá-la em R$15 mil. E veja a seguir, vereadores pedem que prefeito Alexandre Calil explique todos os voos fretados desde o início do mandato. O assunto agora é a política. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para analisar os fatos de destaque nesta semana. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Estamos cheios de pautas. E a primeira dela é a seguinte: o STF, o Supremo Tribunal Federal, negou nesta semana um pedido de liminar da defesa do governador Fernando Pimentel, que solicitou a suspensão de processos relacionados à Operação Acrônimo no Superior Tribunal de Justiça. A alegação é que o STJ não tem competência para analisar o tema depois daquela decisão do Supremo sobre o foro privilegiado a parlamentares. Em um dos processos, Pimentel responde por corrupção passiva. Ele é acusado de receber R$15 milhões em propina de executivos da Odebrecht quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A defesa de Fernando Pimentel afirmou que não vai se pronunciar sobre o assunto. Orion, essa decisão do STF pode de alguma forma abalar a campanha e a reeleição do governador Fernando Pimentel? Inácio, não é essa decisão que vai afetar diretamente a campanha eleitoral de Pimentel para tentar ficar mais 4 anos no governo. Mas o próprio processo em si já lhe rendeu e vai continuar rendendo desgastes. E vai ser maior ou menor, dependendo aí, de acordo com a exploração que os adversários farão durante a campanha eleitoral. Então tá, e nós temos na Prefeitura de BH, gente, uma polêmica da semana, a gente pode dizer assim, que é o voo fretado por Alexandre Calil para uma viagem a Brasília no valor de R$63 mil. O prefeito acabou não viajando e no lugar dele foi o procurador-geral do município, Tomás Aquino. O prefeito disse que é o único responsável pela contratação do serviço e justificou que a reunião no STF foi agendada de última hora. Levantamento feito pela Band News BH mostrou que é possível comprar passagens aéreas de última hora
em um voo comercial para Brasília, com um valor até 44 vezes menor do que o que foi gasto pela Prefeitura. Orion, os vereadores já pediram à Prefeitura, pediram ao prefeito que ele apresente aí uma lista de voos com as justificativas, todos fretados nesse tempo aí de governo desde 2017. Qual é a sua perspectiva em relação a esse assunto? Você acha que vai render mais? Com certeza, Inácio, um desgaste desnecessário para a administração e para o prefeito que poderia ter sido evitado. Calil diz que a responsabilidade é dele. É claro que é verdade, que a responsabilidade é dele sim, mas ele não está acima das críticas e das investigações. Tanto é que o Ministério Público de Contas já abriu um processo investigatório por meio da procuradora Sara Menberg, que vai apurar se houve irregularidades e, em caso positivo, quem são os responsáveis. Faltam explicações e não basta chamar os vereadores de covardes, mentirosos, porque Calil disse que faria diferente dos políticos. Essa é a sua principal promessa de campanha e precisa ser cumprida. Bem lembrado, hein, Orion? Bom, e agora a gente vai falar para vocês da movimentação dos partidos para as eleições 2018. 4 dos 8 pré-candidatos ao governo de Minas já anunciaram seu vice. A gente vai conferir agora aqui no telão. Nós temos o pré-candidato Romeu Zema, do Partido Novo, se aliando aí a Paulo Brant, o empresário também do Partido Novo. O Antônio Anastasia, o senador do PSDB, se aliando a Marcos Montes, do PSD. A Dirlene Marques, do PSOL, está se associando aí à professora Sara Azevedo, do mesmo partido. E João Batista Mares Guia, da Rede, está se associando aí para seu vice ao Eduardo Lucas. Orion, quem que fez entre eles, na sua opinião, a escolha mais estratégica? Inácio, a candidatura vice mais estratégica é aquela que consegue atrair mais apoios. No campo político, atraindo os partidos. No campo eleitoral, atraindo votos. E no campo regional, buscando a interiorização da campanha no estado continental como Minas Gerais. Então, esses 4 pré-candidatos acertaram em acelerar, adiantar o processo, porque estamos aí a 50 dias do início da campanha e no meio dela tem 30 dias de futebol que pode atrapalhar as definições. Dá uma esfriada nessa conversa, né? Porque o assunto muda de prumo, muda de editoria, digamos assim, no jornalismo, e a política perde um pouco essa ênfase, pelo menos regional, né? E campanha eleitoral é como uma empresa. Quanto mais cedo você organizar, melhores são os resultados. Então, partidos corram, né? E os 8 pré-candidatos ao governo de Minas, gente, eles vão passar por um grande teste, a gente pode falar assim, público, no 35º Congresso Mineiro dos Municípios, que vai começar no comecinho da próxima semana, na terça-feira. Orion, o segredo aí esse embate com os prefeitos é ter carisma pessoal, no caso dos pré-candidatos, ou é mesmo apresentar um bom plano de governo? Com certeza, Inácio, é estratégico ter uma boa apresentação com os prefeitos que andam muito carentes e insatisfeitos com o atual governo pelo atraso nos consecutivos repasses constitucionais dos impostos. O que eles querem do futuro governo, além da atualização desses repasses, que invistam no interior, com escolas, hospitais e estradas, que ajude-os a governar. Então, o 35º Congresso da Associação Mineira dos Municípios é uma prova de que nos 30 dias de Copa do Mundo, a bola vai rolar também na política mineira. E a gente vai acompanhar. Obrigada, Orion. Até semana que vem. Boa noite. Bom, e depois do intervalo, tem os destaques do esporte. O América empatou com a Chapecoense hoje à tarde. Cruzeiro e Atlético entram em campo daqui a pouco. Estamos de volta para falar do futebol. E a quarta-feira está atípica, porque já teve partida à tarde, sabia? O América entrou em campo contra a Chapecoense e o placar terminou empatado em 0-0. Nosso repórter e comentarista André Salles já está aqui com a gente e conta como foi essa partida. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Que horário inusitado, né? Sem ser feriado, o jogo foi às 4. Até o América brincou no Twitter, né? Falou que o Brasil que quer, sem um jogo 4 horas da tarde de uma quarta-feira. E o jogo foi bem ruim, viu, Inácio? 0-0 ficou de bom tamanho, pouquíssimas oportunidades. O América soma mais um pontinho. Poderia ter vencido, mas pelo menos sai com um pontinho. E Chapecoense pegou Cruzeiro, Atlético, agora América, hein? Pelo menos dessa vez. Coincidência, né? Seguidamente. Acabou tirando ponto de todo mundo. Pois é. Gente, e o Cruzeiro vai entrar em campo daqui a pouquinho contra o Paraná, lá em Curitiba. Como é que está essa escalação, André? Bem diferente, muito mudada, né? A gente falava que o Mano Menezes tem muitos problemas para montar a equipe aí nesses últimos dias. Tá realmente sem o Thiago Neves, tá sem os 2 laterais. A gente tá vendo aí os lances lá em Chapecó, que ele já teve muita dificuldade. Então, realmente, o Mano se desdobrando e é um Cruzeiro muito mexido. Quem sabe aí, tentando surpreender o Paraná. O Paraná é uma equipe que está na parte de baixo da tabela. Acho que dá para pegar uma vitória lá.
Mas essas surpresas, né, de zona de rebaixamento sempre nos deixam, às vezes, com os olhos arregalados. Bom, e mais tarde, às 9h45, o Atlético vai enfrentar o Ceará. Se o Galo vencer, ele se manterá no topo da tabela, ou será que ainda vai depender de outros resultados para manter a vice-liderança enquanto a Copa acontece, André? Pois é, a posição do Atlético é muito boa, né? Se o Atlético vencer, independente de resultado, a gente está até vendo aí os lances da goleada sobre o Fluminense na última rodada, se o Atlético vencer, ele já fica entre os 3 primeiros, não tem discussão. Agora, se empatar, como está muito embolado, pode até perder algumas posições, mas fica no topo sim. Acho que o Atlético não sai muito ali do G4, por exemplo, e que a ideia, né, realmente ir para a pausa da Copa do Mundo nesse grupo aí dos que vão à Libertadores. Então, acho que o Atlético tem boas chances aí de vencer o Ceará e continuar lá em cima. Amanhã a gente vai saber dos resultados. Obrigada, viu, André? Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção. A gente volta amanhã. Até lá.